Oi, gente! Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao Viveração Podcast. Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma conversa essencial sobre fake news, direitos humanos e saúde. O nosso tema de hoje é fake news, direitos humanos e saúde. O que eu tenho a ver com isso? E a resposta é tudo. Sim, você tem tudo a ver com isso. Quer você seja parte da comunidade LGBTQIA+, ou um aliado. As fake news podem afetar a todos nós de maneira profunda e é hora de explorar essa questão. Mas o que exatamente são as fake news? São informações falsas, enganosas ou imprecisas, geralmente disseminadas na internet e nas redes sociais como se fossem verdade. Infelizmente, as fake news se tornaram uma ameaça global, afetando diversos aspectos da sociedade. E como as fake news têm afetado o Brasil nos últimos anos? No cenário político, vimos essas informações falsas desempenharem um papel significativo, influenciando debates eleitorais e até mesmo decisões de governo. Elas têm sido utilizadas para criar divisões, espalhar desinformação e minar a confiança nas instituições. Mas não estamos sozinhos nessa luta. Outros países ao redor do mundo têm desenvolvido soluções criativas para combater o problema das fake news. Na França, por exemplo, foi introduzida uma legislação que permite que as autoridades possam remover notícias falsas durante eleições. Na Alemanha, as redes sociais são obrigadas por lei a remover fake news em curto espaço de tempo, sob pena de multas significativas. Para ilustrar a gravidade das fake news, vamos dar alguns exemplos. Imagine alguém compartilhando uma notícia falsa sobre um suposto tratamento milagroso para o HIV, que na realidade é ineficaz e perigoso. Isso pode colocar em risco a saúde daqueles que acreditam nessa informação e deixá-los sem o tratamento adequado. E para a nossa comunidade LGBTQIA+, desinformação pode levar a conceitos errôneos sobre a identidade de gênero e orientação sexual, alimentando preconceitos e discriminando indivíduos que já enfrentam desafios significativos. Agora, permitam-me apresentar nossos convidados especiais, cujas vozes experientes e comprometidas iluminarão nossa discussão. Temos a honra de receber a jornalista Rosiane Correia de Freitas, coordenadora-geral do Plural, uma referência no jornalismo no Paraná e na luta contra a desinformação. E também nos acompanha o jornalista de dados e professor Marcelo Soares, criador do Lagom Data, um estúdio de inteligência de dados em São Paulo. Marcelo traz seu valioso conhecimento sobre a análise crítica das informações que encontramos no ciberespaço. Juntos, eles nos ajudarão a compreender a profundidade e a complexidade das fake news, bem como as estratégias para enfrentar esse desafio. Antes de prosseguirmos, temos um convite especial para compartilhar com você, nosso querido público. Estamos empenhados em formalizar o coletivo Viveração, um grupo de pessoas dedicadas a promover saúde, sexualidade e cidadania para a diversidade. Se você deseja contribuir com essa jornada, aqui está o nosso Apoia-se, apoia.c/coletivo. Nós, do Coletivo Viveração, buscamos promover saúde integral através de ações de educação, comunicação e informação, priorizando a diversidade. E queremos que você, nosso ouvinte, faça parte dessa transformação. Ao apoiar nossa formalização, você fortalece nosso impacto social, permitindo que ampliemos nossas ações e alcancemos mais pessoas. Sua contribuição também assegura nossa independência e capacidade institucional, garantindo transparência e segurança jurídica. Convidamos você a fazer a diferença e ajudar a promover uma sociedade mais saudável e inclusiva. Junte-se a nós nessa jornada de transformação. Então você já sabe, apoia.c/coletivo ou diretamente por Pix com a chave e-mail viveraçãopodcast
viveração@gmail.com. Lembrando sempre que viveração nesse endereço de e-mail é sem cedilha e sem tio. Agora, preparem-se, queridos ouvintes, pois esta promete ser uma conversa importante. Vamos ouvir atentamente o que nossos convidados têm a compartilhar. É hora de desvendar o impacto das fake news e em nossa comunidade e juntos encontrarmos maneiras de lidar com essa questão. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, Guto. Então, sou Matheus, eu sou de Santa Catarina, aqui, cidade de Nova Trento, uma cidade bem pequena e de origem italiana. Então, a fake news dentro da cidade, ela rola solta, né? Querendo ou não, e o preconceito dentro do meio LGBTQIA+, também é bem grande. E a minha mãe, por ser uma pessoa muito influenciada pelas pessoas, ela se afeta demais por isso. Então já aconteceu vários casos de eu sair pra cidade grande, como Balneário Camboriú, Florianópolis, e ela não deixar, ela não querer por conta de notícias, de transmissão de doença, de brigas, de homofobia, de agressão, qualquer fato que surja dentro disso. Já aconteceu na época que tinha Antiga 1007 de pessoas estarem na fila pra balada e passar carros de pessoas xingando, jogando coisas, já aconteceu. Eu mesmo presenciei. E ela, ao saber disso, ela meio que queria me privar dessa liberdade que a gente tem que ter, né? Então, eu não me afeto dessa forma, porque eu sei me proteger, eu entendo que a gente está colocando a nossa cara no mundo para tem que estar disposto, né, a aguentar essas coisas, mas a gente também não pode aceitar isso de uma forma pacífica, então tem que ir atrás dos nossos direitos, né? E, bom, basicamente é isso. Primeiramente, de novo, né, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, porque eu acho que esse assunto da desinformação, né, e das fake news, ele acaba influenciando muitos aspectos da nossa vida, hein? Inclusive na área da saúde, né, que esse podcast é uma das preocupações desse podcast, e na área de direitos humanos. Então, por isso que eu pensei em falar com vocês. Mas eu queria, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, assim, falassem o nome de vocês, o que vocês fazem, etc. Eu sou o Marcelo, tenho 46 anos, eu sou diretor, fundador e praticamente o único funcionário do Estúdio de Inteligência de Dados Lagoon Data, aqui em São Paulo. Eu originalmente sou jornalista, repórter com análise de dados nos últimos 25 anos, né? E eu trabalho principalmente com dados de relacionados a questões de políticas públicas, direitos humanos, saúde, educação, trabalho, né? E houve uma época lá, há alguns anos, em que eu fui o primeiro editor de audiência da imprensa brasileira na Folha de São Paulo. Legal. Prazer ter você aqui, Marcelo. E você, Rosiane? Conta aí pro pessoal. Eu sou jornalista, sou uma grande admiradora do Marcelo, gosto muito do trabalho do Guto. Tô aqui no Plural há 5 anos, aí, tentando erguer a bandeira do jornalismo local aqui em Curitiba, enfim, militando nessa questão da informação local, que é extremamente importante. Legal. Gente, ó, uma dica para quem for do Paraná, o Jornal Plural, o melhor jornalismo do Paraná. Então acessem aí, plural.jor.br. Eu sou fã. É a minha fonte de informação local, assim. Muito bom mesmo. Gente, então, vamos começar falando um pouquinho de como vocês acham que essa questão da desinformação acaba impactando a saúde e direitos humanos. Eu sei que essa pergunta é enorme, né? Dá para fazer uma tese de doutorado sobre ela, mas vamos falar rapidinho, assim, o que vocês acham
como vocês acham que essa questão tem impactado a vida aqui no Brasil, né? Nessas duas áreas, assim. Eu acho que eu tenho uma experiência pessoal, assim, não como jornalista, mas como, né, pessoa comum, assim, que eu tive um problema sério na coluna um tempo durante a pandemia, né? E quando você está doente, você está muito vulnerável, né? Você estar com dor ou você estar, né, sofrendo algum tipo de problema de saúde se sentir muito à mercê das coisas, né? E o sistema de saúde é um sistema que é muito árido, né, com as pessoas que estão doentes. Assim, é difícil você encontrar um médico que te acolha, um sistema de saúde que te acolha, enfim. E aí a internet acaba servindo, entregando uma coisa para você que é muito boa e muito ruim, né? Por um lado, ela te dá esperança, porque se você navega na internet e você digita seus sintomas, ela tem milhões de soluções para você, né? Ela tem de ginástica que você pode fazer, a mudança de dieta, enfim, então ela te dá muitas esperanças assim de que você vai conseguir superar aquela crise em situações de escassez, assim. Mas a grande parte dessas coisas são falsas, né? E aí você muito isso aprofunda o desespero das pessoas que estão doentes. E assim, eu sou uma pessoa extremamente informada, extremamente consciente, mas quando eu estava no auge do meu desespero com o meu problema, eu comprei, sabe, massageador, não sei das quantas, para tentar resolver, creme, enfim, porque quando você está doente, você está atrás de alguém que te alivia aquela dor, né? E a fake news, essa divulgação de informações falsas na internet, elas aproveitam essa fraqueza, né, das pessoas, exploram essa fraqueza. E isso é muito triste, né? Porque você vê muita gente que acredita em coisas e mesmo assim que a pessoa tenha uma formação sólida, que ela esteja quando ela está no desespero da dor, do sofrimento, né, da doença, ela esquece tudo isso, né, e ela quer encontrar alguém, porque o médico não te dá essa resposta, né, a equipe médica, do atendimento de saúde não te dá a resposta. E daí a internet te promete te resolver isso. E isso é muito canalha, né? Muito triste, assim. Eu lembro olhando, assim, óbvio, né? Não gastei muito dinheiro com isso e tal, mas assim isso me deu muita raiva, assim, porque você justamente explorar as pessoas nos momentos mais tristes e frágeis da vida delas. Exatamente isso. Eu, eu queria ampliar um pouquinho isso que a Rosiane falou, e no meu ponto de vista ali, o principal impacto da fake news sobre a saúde é sobre a saúde mental, né? Esse ambiente de desinformação, de vale tudo, especialmente tudo isso está relacionado a comércio, né? Assim, não existe fake news sem fins lucrativos, né? Então, assim, ela toda tem fins lucrativos. Há alguns anos, eu estava dando uma consultoria numa revista de circulação nacional e a gente fez uma avaliação das principais páginas do Facebook que distribuíam fake news. A maior parte das mentiras que circulavam tinha a ver com saúde. Eram pílulas para curar o câncer, a fosfetanolamina ficou super famosa alguns anos atrás, né? Mas não era só ela, era curas milagrosas para o câncer, cura natural, compre aqui o remedinho do doutor fulano de tal, uh, clareador de dentes, coisa para emagrecer rápido. Ela toca no que tem de mais íntimo das pessoas, que é a preocupação com a saúde, a preocupação com estar vivo amanhã ou daqui a 30 anos, daqui a sei lá quanto tempo, preocupação em não morrer nunca, inclusive, né? E transforma isso num comércio. Ela comercializa essas preocupações. E isso
é um modelaço de negócio. Geralmente isso vem acompanhado de outras coisas. Tu vai ver, tem sites financeiros ali que viviam de botar medo na cabeça das pessoas. Tu vai ver, daqui a pouco, eles têm um braço de saúde também para vender pílulas para você passar o dia inteiro trabalhando sem sentir cansaço, etc. E aí, quando entra essa questão do comércio, da mentira impulsionada pelo comércio, o que sai de cena é qualquer preocupação com a dignidade e os direitos humanos, né? E aí, nisso, quando tocar no que tem de mais íntimo na vida das pessoas vira um motor comercial muito poderoso, isso de, isso de uma maneira com muito menos regulamentação do que qualquer outra forma de publicidade, isso, assim, quase zero regulamentação, ah, multinacional, ou seja, tu compra da China, tu compra da Índia, compra de onde for, ali está tudo sendo vendido no mesmo espaço, não tem Anvisa, não tem nada. Aí entram também os preconceitos. Entra também questão religiosa, entra a questão de sexualidade, entra a questão de família, o diabo a quatro, né? E isso vem impulsionado num sistema que vem sendo chamado de economia da atenção, né? Ou seja, tudo circula em torno do quanto se consegue monetizar o tempo livre das pessoas, né? O tempo livre das pessoas virou uma moeda de troca nisso. Que essa moeda de troca do tempo livre acaba virando a moeda que se deposita no banco também. Né? Porque quanto mais tempo as pessoas passarem em cima de um feed recebendo informações e desinformações, mais fácil é elas gastarem dinheiro com aquilo, ou doarem para sei lá quem, ou quatro. E aí começa uma bola de neve muito ruim ali, né? Então, até vocês falando, gente, eu lembrei, porque um dos temas desse podcast aqui é a questão da prevenção, né? A questão do HIV, e eu sou bastante ativista nessa área. E o ano passado eu tive a experiência de dar um curso sobre comunicação digital para um pessoal da RNP Brasil, que é um pessoal assim bem experiente na área de ativismo, na área de saúde, especificamente com relação ao HIV. E nesse grupo, assim, eu vi pessoas assim com uma experiência gigante nessa área, caindo em fake news. A gente tentou fazer nesse curso, né, fazer um beabá de como checar a informação. Mas eu queria até perguntar para vocês, aqui para os ouvintes também, como a gente pode fazer se a gente recebe uma notícia, por exemplo, sei lá, de uma tia, por exemplo, erva tal cura o HIV, por exemplo. Como é que eu faço para checar essa informação, assim? De uma forma mais simples, assim. Como que dica vocês dariam, assim? Eu acho que a grande questão aí não é fórmula, sabe, Guto? Primeiro que você tem que estar consciente de que você tende a acreditar naquilo que você quer ouvir. Então, se você quer e assim, né, a internet tem uma coisa de lidar com aquilo mais íntimo que a gente tem, porque as pessoas perguntam para o Google as coisas que elas não falariam para o marido, para a mulher, né? Elas perguntam lá, né, como resolver impotência, né, como curar candidíase, né, essas coisas extremamente íntimas, extremamente, né, constrangedoras, enfim. Então, o Google é o meio que recebe essas confissões, assim. E aí as pessoas modulam o conteúdo para responder a essas coisas extremamente íntimas, né? E aí você tem que estar consciente de que, por exemplo, você quer emagrecer, né? Acho que emagrecer é um ótimo exemplo para a gente pensar nisso, porque emagrecer é uma coisa que o tempo todo as pessoas te dizem, né? Você tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Então é uma necessidade que está incutido em você desde sempre, principalmente para quem é mulher, né? Eu que sou uma mulher gorda, assim, acho que desde que eu era bebê eu ouço que eu tenho que emagrecer.
E aí você quer emagrecer, mas por outro lado você quer emagrecer sem sofrer com aquilo, né? Sem se abrir mão de certas coisas. Então você está procurando alguma coisa que te entregue isso, né? Ou que não faça você mudar a tua forma, né, a tua rotina de vida, enfim, né? E se encaixe nessa vida louca que a gente tem e tal. Então, você vai acreditar naquilo que te apresenta isso, né? Então, de repente, a pessoa diz lá que se você tomar 8 litros de água por dia, você vai emagrecer. Tem o exercício, 15 minutos de exercício que faz você perder a barriga. Sabe? Então, assim, claro, para mim, eu vou tender a acreditar porque eu tenho a tendência a acreditar nisso, né? Eu vou tender a acreditar que o meu problema de coluna vai se curar com creme ou com exercício com yoga que o cara do Instagram faz, porque isso é melhor do que acreditar que eu vou ter que me submeter a uma cirurgia dolorosa, né? Então você tem que estar muito consciente de que assim, se as pessoas falarem para você o que você quer ouvir, você derruba os teus filtros e aceita mais facilmente. É diferente quando alguém te diz algo duro de você ouvir, né? Como é o caso da diabetes, por exemplo, né? A diabetes você tem que fazer restrição alimentar, né? É horrível, mas você tem que fazer restrição alimentar. Então, se alguém diz para você, não, você não precisa fazer restrição alimentar. Você pode tomar as gotinhas aqui que eu estou te vendendo, e de fato, assim, você vê isso no Mercado Livre, Amazon, né? Gente vendendo gotinhas que curam a diabetes, né? Porque é desesperador para a pessoa que tem a doença e ela, né, está suscetível a acreditar que existe esse milagre, né? Então, você tem que estar consciente disso, né? Que você quer, que se as pessoas falarem que você quer ouvir, você vai acreditar. Eu acho que é uma primeira questão aí. A segunda é que, assim, né? Eu acho que não tem uma fórmula, mas, assim, sinceramente, se existe cura para diabetes, não tem ninguém escondendo a cura da diabetes, sabe? Não existe teoria da conspiração tentando esconder a verdade. Se alguém curou a diabetes, se alguém curou o câncer, se alguém curou né, lesão no ciático, como é o meu caso, se alguém curou, né, a AIDS, isso é capa do New York Times, é capa da Globo, né? Ninguém vai ficar sentado em cima de uma matéria dessas. Imagina, não existe, não faz sentido isso. Então, se você recebeu uma dica de cura porque estão escondendo de você, ninguém está escondendo. Você não é tão importante assim que as pessoas estão escondendo a cura do câncer de você. Então, acho que você tem que ter sabe, esse detector de bobagem, assim, sabe? Você tem que ter essa desconfiança o tempo todo na vida, porque senão você vai sofrer e vai gastar dinheiro com bobagem, sabe? Vai desperdiçar dinheiro, vai se frustrar e vai sofrendo essa vida. Assim. Então, eu acho muito complicado essas coisas de fórmula, porque, na verdade, assim, esses dois princípios já te salvam de muita coisa. E você vai cair. É provável que você vá cair em algum tipo de golpe. Porque a gente está o tempo todo, principalmente na internet, link, vaga no Mercado Livre que você ganha R$ 1.000 por dia, sabe, é o tempo todo, né? É uma coisa louca, assim. Então, você tem que estar ciente de que você é um elo fraco e que você vai cair no golpe e que você tem que diminuir o número de golpes que você vai cair para, enfim, né? Não ter um prejuízo tão grande. Eu não sei se o Marcelo concorda com isso, mas enfim, essa é a minha opinião. Basicamente seria ficar atento, né? Atento e crítico ao que você recebe, né? Exatamente, acho que a vida toda, independente de ter internet ou não, a gente sempre tem que ter né, um senso crítico em relação às coisas. Né, se a pessoa fala alguma coisa para você, você tem que parar um minuto, pensar com calma, e principalmente, né, resistir a essa pressão para que você decida as coisas agora, né? Que essa é uma outra questão que a fake news explora muito, que é a questão emocional, né? Essa questão da raiva, da urgência, ela é sempre para impedir que você tenha esse tempo de pensar uma segunda vez. Né? Então, por isso que você tem que passar esse link para frente, você tem que clicar agora, você tem que comprar agora.
porque você não pode se dar o luxo de pensar uma segunda vez. Se você pensar a segunda vez, você não vai acreditar. Mesmo eu estava pensando, eu participei no final de semana passado de uma formação em comunicação da All Out, que é uma ONG LGBT internacional, não sei se vocês conhecem. E a gente fez uma oficina de campanhas assim na área de defesa dos direitos LGBTs e tal. E engraçado que a gente usa esse mesmo princípio, né, para assinar, principalmente é uma ONG que trabalha com assinaturas, com abaixo-assinados. Então é o mesmo princípio, a gente tem a falar, assine agora, não deixe para depois, faça já, porque justamente o pessoal falava lá que se você não deixar isso bem claro, assim, as pessoas deixam para assinar depois e não assinam. Mas veja que esse é exatamente o mesmo mecanismo que faz o pessoal cair em golpe. Né? E isso é o efeito perverso da economia da atenção. Né? Isso é o efeito mais perverso que tem. Porque em primeiro lugar, se multiplica violentamente a quantidade de informação disponível, e agora com o chat GPT da vida, vai multiplicar diariamente. Né? Assim, a gente vai estar imerso numa geração de texto e conteúdo, informação e desinformação, vai ficar cada vez mais confuso. E não tem muita volta nisso. E para dar conta de toda essa quantidade, se acelera o ritmo de escoamento. Quando acelera o ritmo de escoamento, menos tempo as pessoas têm para pensar, menos tempo as pessoas se dão para pensar. Né? E aí, assim, se a gente for pensar em educação para a mídia, eu acho que é mais do que educação para a mídia, é educação para a vida. Né? Assim, se parece vantajoso demais, se parece bom demais, se parece fácil demais para ser verdade, geralmente é mentira. Né? Ninguém nunca caiu em golpe achando que alguma coisa boa demais para ser verdade era mentira. O cara pode até ter perdido alguma vantagem de verdade que existisse, mas ninguém nunca caiu em golpe por achar que uma oferta vantajosa demais é mentira. Né? Uma coisa fácil demais, nossa, é só tomar um chazinho então que eu curo a AIDS. Né? E isso, quando vem o negócio aí já é bom sempre desconfiar, parar para pensar. Né? Mas, e aí, assim, tradicionalmente, existe um profissional na sociedade que deveria ter a melhor orientação possível para questões de saúde, que é o médico. Só que a gente passou por uma situação de pandemia em que médicos eram negacionistas, né? Médicos contra a vacina, médicos a favor de tratamento com ozônio, sei lá o quê, por uma questão política. Vou fazer só a parte, Marcelo. Levei meus filhos no. Eu fiquei sem plano de saúde um tempo e tal, e daí a gente parou ali no pediatra deles, que é um cara assim, é um senhor de 60 anos, um cara extremamente especializado naquilo, inteligente. Assim, eu confio muito nele nas vezes que eu precisei. Então, é o cara, sabe, que foi chefe de pediatria aqui em hospitais em Curitiba e tal. E a gente levou as crianças, assim, faz 2 semanas, e ele foi revisar a carteirinha de vacinação das meninas e falou: tá faltando aqui a nova dose de Covid, mas não dê, porque as crianças estão morrendo com a vacina. Você fica assim, tá bom. Porque assim, ele foi uma das pessoas que ficou nessa histeria né, dessa coisa do Covid, que o Covid foi. E assim, tipo, em todo o resto, ele continua sendo um médico competente, e é uma coisa muito louca, porque você sabe que o cara é competente, mas ele tá lá e ele jura de pé junto que a vacina que tinha, e foi bem assim, na semana que indicaram a vacina para o Nobel, né? Aí dá vontade de dizer assim, mas meu filho, você está dizendo que o Nobel sabe menos do que você sobre, né, imunização. Enfim, só queria fazer esse à parte. E a questão é toda competente em quê, né? Assim, ele é competente, ele pode ser, e todos nós somos competentes em alguma coisa, mas saiu dessa área, a chance de a gente cair
enrobada, vai crescendo, né? E isso é perigosíssimo e só vai aumentar, só vai aumentar. É, antigamente a gente dizia faça a sua pesquisa, vá lá e pesquise, né? Hoje isso, faça a sua pesquisa, virou um mantra dos desinformadores, porque eles aprenderam o caminho das pedras de otimizar para a busca, de botar um SEO ali, nem que seja usando palavras tão raras que só eles usam. Então, quando tu botar essa palavra no Google, o primeiro resultado que vai aparecer é o resultado deles, né? Uh, e isso legitima, uma coisa legitima a outra. Cara, assim, eu não tenho. Desculpa se eu, desculpa a gente soar aqui como mensageiros do apocalipse, mas assim, não existe saída fora da noção, fora de ter noção e desconfiômetro. Noção e desconfiômetro, infelizmente, não vende em farmácia, né? Então, assim, é, é, vai ser cada vez pior. A coisa vai ser cada vez mais confuso. E o único jeito de checar está sendo explorado também. Tá? Ele tem falhas. Né? Consultar médico, se tu vai consultar um pediatra sobre imunologia, o pediatra vai te informar errado. Ah, mas eu consultei o médico. Sim, mas era médico do quê? Né? É, é preciso ter um desconfiômetro altamente funcional. Mais ainda, assim, vou consultar os estudos. Na pandemia a gente viu a farra dos preprints. Tinha preprint para tudo que era gosto, tudo era estudo, tudo era noticiado como estudo, discutido como estudo. Então, assim, a gente está assistindo, assim, aquele ambiente onde eu entrei na faculdade, a Rosiane entrou na faculdade, todos aqueles critérios de entender o que é verdade, eles estão cada vez mais erodidos. Tu vai pensar assim, eu vou confiar na informação de um grande jornal. O grande jornal de Curitiba, antes existia o plural, virou o que virou. O grande jornal aqui de São Paulo publicava anúncio negacionista na pandemia. E por aí vai, assim, eu vou assim, tudo vai ser. Mas um professor eu vou olhar então o que diz um professor de imunologia da USP. O professor de imunologia da USP era o chefe do gabinete dos negacionistas na pandemia. Foi orientador do Átila. Foi orientador do Átila, sabe? E o cara era um dos principais caras ali. Então, assim, a verdade sempre foi precária. Sempre foi precária. Mas agora, assim, além de precária, ela tá sendo ativamente erodida por interesses comerciais que nunca tiveram tanta facilidade de ser levados ao público. Então, até me lembrei, Marcelo, que você falou da faculdade, né? Que eu sou formado em jornalismo e história. E nas duas faculdades a gente tem um debate bem importante sobre o Estatuto da Verdade, né? Principalmente, eu fiz o meu mestrado na área de teoria da história, e aí tem todo um debate sobre verdade histórica, enfim, na história. E é engraçado que esse debate que na academia às vezes parecia, para quem era, digamos, da estirpe dos historiadores mais práticos, parecia uma coisa não muito relevante ou não muito prática, né? E hoje a gente está vendo que a gente discutir verdade, discutir esse estatuto científico é importante também. Me lembrei disso, assim. Eu, lá para 2017, eu tava passando por uma época bem tenebrosa da minha vida e eu aceitei ir para um retiro espiritual que meu pai insistiu que eu fosse. E aí, tudo normal, né? Coisa de retiro, pai, tinha uma pregação lá. Quem foi pregar foi uma missionária. E a mulher falando um monte de coisa de ideologia de gênero, de kit gay, que não sei o que não sei o que lá. Uma homofóbica terrível, né? Ela passou o retiro inteiro me olhando torto, não me deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas soltou esse monte de fake news durante uma pregação pra disseminar ódio lá pelo povo, né?
eu queria pensar agora com vocês as possíveis soluções, assim, como que vocês veem algumas soluções para esse desafio que a gente tem aí. Eu enquanto fazia o roteiro, pensei em algumas soluções possíveis, por exemplo, educação digital, né, na escola, educação para mídia, aliás, talvez regulamentação. Como é que vocês veem iniciativas como aquela que aconteceu há pouco tempo na França, né, de colocar uns certos limites assim para influencers nas redes sociais? Como que vocês veem assim um possível horizonte de solução, não sei, para esse desafio que é gigantesco, né? A gente, por exemplo, na área LGBT, por exemplo, a gente tem um pacto gigantesco aí com pessoas, tanto pessoas vendendo cura gay, né, quanto a comunidade LGBT sendo usada para fins políticos, né, como a gente viu na eleição de 2018, mamadeira de piroca, e agora o casamento gay parece que aparentemente começou a ser usado também para fins políticos, enfim, a proibição, né, a possível proibição. Então é um assunto que a gente tem que discutir na comunidade LGBT, mas que eu acho que fica difícil a gente discutir sem ter um horizonte de temos alguma solução, estamos pensando alguma saída, né? Porque se a gente ficar assim, meu Deus, o fim do mundo está chegando, fica difícil, eu acho, conversar com as pessoas. Assim. O que vocês acham? Cara, assim, eu não sou o cara mais otimista do mundo nisso aí, assim, né? Eu acho que não existe saída fora do diálogo, fora do diálogo franco, que ele fica cada vez mais restrito a partir do momento que que a maior parte da conversa acontece mediada por plataformas comerciais, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo meu aqui, assim, uma coisa na questão de preconceito mesmo, né? Eu era completamente ignorante sobre pessoas trans até alguns anos atrás, quando eu soube que um velho amigo meu tinha mudado de nome, de gênero, né? E eu assim, porra, foi preciso que houvesse alguém com quem eu já tinha respeito prévio, 20 anos de respeito, né? Por exemplo, poxa, vem cá, as pessoas são pessoas de verdade, são pessoas, sabe, não é gente fantasiada, sei lá o quê, enfim, uma coisa imbecil, mas precisou ter alguém que eu conheço, alguém com quem eu converso, dou risada há muitos anos, assim, conheço o senso de humor, não mudou o senso de humor, não mudou nada relevante, nada que me dissesse respeito, na verdade. O que mudou foi a autoestima da pessoa. E como é que você contra a autoestima de amigo meu? Né? Então, assim, isso esse tipo de diálogo, de conhecer as pessoas se conhecerem, as pessoas conversarem, etc. Isso muda tudo, 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 tudo. Ali tem parentes meus que repetem discurso contra jornalismo porque viram em Zap, etc. Mas é quando eu vou lá comer churrasco com eles, bater papo, etc., passo horas explicando, com a esperança de que isso mude. Mas é difícil, é difícil. Mas em termos de informação em geral, as pessoas não costumam ler, as pessoas, mesmo quem costuma ler, hoje a oferta de coisas informativas nunca foi tão grande. Se tu vai fazer uma busca por Covid na Amazon, os principais resultados vão ser livros extremamente ruins, né? Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, é uma coisa que depende de conversa cara a cara desde a infância. Assim, quanto mais tarde começar essa conversa cara a cara, mais difícil é quebrar. O Einstein já dizia, né, que é mais difícil quebrar um preconceito que um átomo. É dele essa frase ou é da Clarice Lispector? Eu acho que é acho que é do Einstein mesmo, né? Mas não tem mágica, não tem receita de bolo,
é senso crítico, que é uma coisa criada, é um hábito mental que a gente cria, que a gente pode aprender mais cedo ou mais tarde, mas quanto mais cedo aprender, melhor, né? E assim, o que isso também, e sempre sabendo que isso não vai impedir a gente de cair em boiada, né? Assim, atire a primeira pedra quem nunca compartilhou um negócio que não era bem assim. Eu compartilhei essa semana com a guerra lá de Israel, né? Depois, aquela história do hospital, que depois, assim, foi ver que era cheio de sinões. Ali, o New York Times tinha um negócio que, assim, cada frase dessa manchete aqui, cada palavra dessa manchete foi contestada. Assim, é um ambiente muito doido, e com a entrada de automatização de conteúdo vai piorar violentamente, especialmente quando entra vídeo, que tem um poder de convencimento muito grande, né? Mas eu acho assim, eu sou um pouco mais otimista que o Marcelo, e ele, na verdade, está se fazendo aí, porque eu sei que ele é um cara otimista, assim, um cara de bem com a vida, assim. Mas, assim, acho que desde a década de 70, por exemplo, nem o Neil Postman, que é um autor que eu gosto pra caramba, já falava sobre a necessidade de você educar para descobrir, né, justamente, né, as bobagens, né? Você tinha que desenvolver, assim, a função da escola seria desenvolver um detector de bobagens, né? Essa é uma discussão que existe na educação há muito tempo, né? Que a minha área de formação, além de jornalismo, também é educação, né? Então, eu acho que essa é uma necessidade. As pessoas têm uma tendência a olhar a educação muito conteudista, né? Aquela educação que trabalha, né, as capitais dos estados, os presidentes na ordem cronológica e tal. Mas, na verdade, a educação tem essa função, né? Ela tem a função de ajudar você a lidar com o mundo, né? E com a forma como o mundo nunca está parado, né? As coisas você não pode supor que você vai aprender na escola, ou vai aprender em algum lugar e aquilo vai permanecer assim, porque a gente vive num mundo em que as coisas estão em constante mudança, né? E também aprender, assim, você passa por um processo de um mundo que é simplista e binário para um mundo que é complexo, né? Eu até escrevi um tempo atrás sobre isso, né? Por que você lê para a criança, né? Porque a criança lá na primeira infância, ela não tem pensamento abstrato e ela olha as coisas muito no preto e no branco, né? Então, por isso que as historinhas lá são, né? Tem o vilão, tem o lobo que é vilão e tem a Chapeuzinho que é a mocinha. Quando a criança vai saindo da primeira infância, ela começa a perceber as nuances da coisa. Por que a Chapeuzinho não obedeceu a mãe dela, né? Por que o lobo não tem direito de se alimentar, enfim, né? Você começa a perceber as complexidades da coisa. Então, se a pessoa, né, continua nesse processo de se expor a criança, ao adolescente, a situações diferentes, ela continua a desenvolver a capacidade de pensar essas complexidades e não ter medo da complexidade. Essa que é a grande questão, né? Acho que a complexidade, você falou das pessoas trans, né? As pessoas, mesmo se você pensar nos números sexuais, o que apavora as pessoas em relação a isso? Apavora, sim, porque puxa, na minha infância, e eu sou uma geração que cresceu nesse mundo em que você era menina e você tinha que ser feminina, né? Ou você era menino e você tinha que ser machinho, e né, meninas de rosa, meninos de azul, etc. E porque era um caminho traçado. Eu consigo entender as pessoas, por exemplo, que hoje defendem que as mulheres têm que ser a esposa, né, que serve o marido e tal, porque, puxa, é ótimo você ter alguém decidindo a tua vida para você. Você vai fazer isso. Ia ser ótimo se alguém decidisse as coisas para mim, porque a gente está o tempo todo perdido, né? Eu tenho 43 anos, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo na minha vida, e eu tenho 3 crianças para criar, e um jornal para tocar, e de vez em quando você fica meio desesperado. Então, as pessoas, elas ficam com medo do desconhecido, elas ficam com medo da possibilidade de você
sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo, ou de repente eu não sou uma mulher, eu na verdade não estou confortável nesse meu corpo e vou assumir porque isso torna a vida mais complexa, né? E aí você tem que começar a olhar para a tua vida e pensar, puxa, eu tô aqui porque me disseram que eu tenho que casar e ter filhos, ou eu tô aqui porque eu realmente gosto disso e eu decidi fazer isso, né? A vida é assustadora, a vida é complexa, e eu acho que esse caminho intelectual de você aprender a lidar com a complexidade é uma vacina natural a toda e qualquer exploração desse desespero, assim, né? A gente tem que se acostumar com a ideia de que o mundo é complexo. Eu lembro lá na minha infância que tinha aqueles programas na Globo que falavam do Triângulo das Bermudas, lembram disso? Eu lembro bastante. Mistério do Triângulo das Bermudas, o navio que desapareceu, tipo, daí você assistia aquilo e ficava assim, meu Deus, tem um lugar que engole navios, né? Por quê? Porque a gente estava nos anos 80, né, num mundo em que a gente estava viajando mais de avião e conhecendo o mundo, né, começando a entender a viagem de um país para outro como uma coisa normal, né? Claro que para nós brasileiros isso continua não sendo muito normal, mas e isso era assustador, né? Entrar no avião era assustador, viajar era assustador e tal. Então, acho que tem essa questão. A outra coisa, assim, que eu acho que a gente. Eu não posso falar isso porque a gente aqui no Plural, a gente é parceiro do projeto Comprova, eu tenho o maior respeito pelo Sol, é uma coisa fantástica, a gente adora ser parte do grupo. Mas eu acho que só checar a informação é uma coisa meio complexa e é meio enxugar gelo, né? Porque as pessoas são muito. Porque assim, eu tenho um problema natural aí, né? O cara que inventa coisa, ele tem liberdade poética para fazer o que ele quiser. Né? Então ele escreve 20 textos em um dia porque ele não precisa apurar, ele não precisa documentar, né? Tipo, eu tô aqui escrevendo uma matéria um pouquinho antes, até me atrasei para a gravação porque eu estava escrevendo uma matéria que eu tô com 18 arquivos abertos em PDF aqui, sabe? Aí eu vejo uma coisa, abro outro para checar, sabe? É super complexo você escrever uma coisa com base em fatos, né? É muito mais complexo do que inventar coisas. Então, você tem que ser criativo. A gente aqui no Plural, a gente tem um caso de sucesso nisso que a gente fez durante a pandemia. E é uma história legal, eu gosto de contar, que é a seguinte, assim, quando a gente estava na pandemia, a gente tinha um colunista aqui que escreveu uma matéria, ele escreveu um artigo falando de um livro que chamava Manual Perfeito do Suicida, uma coisa assim. E aquilo bombou de audiência durante a pandemia, sabe? Aquilo todo dia tinha muito, você olhava o Analytics, assim, sempre tinha um monte de gente lendo aquilo. E aquilo, obviamente, nos incomodava profundamente, porque a gente sabia que as pessoas chegavam naquilo procurando saber como se matar. Vocês sabem que durante a pandemia, né, a questão do suicídio e tal aumentou bastante, e já é um problema muito grave, né? Em alguns grupos demográficos já é a segunda causa de morte mais relevante, né? E a gente estava extremamente incomodado com isso. A gente fez material falando de ajuda de psicólogo e tal, enfim, e aquilo, mas não fazia o mesmo sucesso que o texto do Manual do Suicídio. Aí a gente criou uma página, a gente escreveu um material super bem feitinho, falando sobre o que você tem que fazer quando você sente, falando sobre o que é isso, o quanto isso é uma doença, o quanto que isso é um problema né, que pode ser tratado, que tem remédio, que tem atendimento médico e tal. E a gente escreveu com o título Como se matar sem sentir dor, que é justamente a busca mais popular de suicídio na internet, como se matar sem sentir dor, que é um dos conteúdos mais vistos do Plural até hoje, né? Mas entra lá, o cara entra lá, aparece um bannerzinho do CVV, aparece e tem muita informação lá sobre como conseguir um psicólogo de graça ou baixo custo, enfim. E a gente fez isso e tá lá, então eu fico tranquila de, de ter colocado esse material no ar, porque eu sei que as pessoas chegaram em algo positivo,
né? Chegaram em algo que de repente talvez alguma pessoa tenha sido ajudada por esse conteúdo. E acho que é isso, a gente tem que ser mais criativo, né? E a gente não tem que ter a esperança de enxugar gelo e desmentir todas as mentiras do mundo, porque as mentiras vão estar aí, elas continuam aparecendo. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem, estar disponível para escrutínio quando necessário e falar sobre isso, né? Como é que a gente faz nosso trabalho e, na medida do possível, ser criativo, às vezes, para tentar rebater o que está sendo falso aí, que está sendo divulgado. Nossa, que legal essa história, Rosiane. Até porque, sabe que a gente, aqui no projeto Viveração, a gente, esse ano, além do podcast, a gente está fazendo uma roda de conversa com pessoas LGBTs, porque tivemos esse ano um suicídio de um ativista aqui em Curitiba que marcou muito assim, todo mundo, e achamos que era necessário falar sobre saúde mental e ter um espaço seguro fora da internet para conversar sobre essas questões, assim. Mas eu queria voltar, pessoal, naquela questão da regulamentação das fake news, assim. Como que vocês veem esse tipo de iniciativa? Vocês acham que resolve? Ou é também uma forma de enxugar gelo também? O problema da regulamentação é que a maioria dos motores de fake news estão fora do escopo de regulamentação, né? Quem que é motor de fake news hoje? É a rede social, entendeu? E assim, se você for olhar o modelo de negócios das redes sociais, o modelo de negócio deles não estimula que eles combatam fake news, porque eles querem que você fique muito tempo na feed deles, navegando, né, sem sair do site deles. Então ele não vai desestimular esse tipo de conteúdo, sabe? Ele não vai atuar verdadeiramente com a grande sacanagem aí é assim, eu aqui no meu jornal, né, que sou infinitamente menor do que as grandes empresas de tecnologia hoje, se eu publico alguma coisa sobre o Guto que é impreciso e tal, eu tenho toda uma série de repercussões não judiciais e judiciais em relação a isso. A gente aqui no Plural já foi alvo de ação várias vezes. A gente teve uma única ação que a gente perdeu na primeira instância e ganhou na segunda. A gente só, né, a gente só banca isso porque a gente tem advogados pro bono que atendem o plural sem cobrar nada, né? Porque senão seria quase inviável você tocar um jornal sem esse apoio jurídico, porque é caríssimo você bancar uma defesa num processo civil ou criminal, né? Lembrando que assim, calúnia, difamação é criminal, né? Você pode até ser preso, né? Claro que a gente não arrisca, enfim, mas o cara lá na rede social, a rede social diz: eu não tenho como controlar tudo que vocês postam. Puxa, isso é básico, sabe? Isso é o mínimo, assim, mas é uma coisa que está fora do escopo de regulamentação que o Brasil pode regulamentar. Já tem muita coisa que eu acho que nem precisaria de novas leis, a gente poderia aplicar já a legislação, porque hoje, se eu sou responsável pelo comentário, por exemplo, eu edito todos os comentários que fazem no plural, porque o cara não pode vir no meu site aqui e publicar calúnia, porque é eu que vou ser responsabilizado por aqui. Agora, o cara lá da rede social não vai ser responsabilizado, né? A justiça pode reconhecer esse vínculo, né? E cobrar dessas plataformas, que é o que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, de realmente responsabilizar. É por isso que essas instituições têm colocado muito dinheiro em projetos, né, como é que é, de checagem de dados, etc. Mas não, eles têm que se responsabilizar legalmente pelas coisas que eles deixam publicar. Porque da forma como está, eles ganham dinheiro e eles ganham muito dinheiro em cima de divulgação de coisa falsa, sabe?
Porque se alguém está vendendo cura da AIDS, está vendendo cura da diabetes em rede social, a rede social está ganhando em cima disso. Né? Cura do autismo, você tem criança tomando produto químico porque tem gente em rede social dizendo que cura o autismo. Né? E você não responsabiliza os donos dessas plataformas. Aí fica difícil. Né? Eu denunciei essa semana, apareceu no meu feed de Facebook, um anúncio que foi pago por alguém dizendo que os Correios estavam leiloando iPhones por cento e poucos reais, uma coisa assim. Imagina se alguém pagou para essas mega empresas publicarem isso, elas não se importam com a velocidade disso ou não. Não é um tema sensível de fake news, no sentido que não é uma mentira sobre cloroquina ou sobre eleição. Né? Então, para eles, isso não vai dar problema imediatamente, eles vão deixando passar. Nunca me mandaram solução nenhuma, encaminhamento nenhum que deram disso. Já foi. As agências de checagem já fizeram checagem de uma mentira dessas e não tem jeito nenhum. Então, assim, a regulamentação que vale a pena é exatamente essa que a Rosiane falou das plataformas, dessas mega empresas que lucram em cima da atenção alheia. Não assim, tem um livro que eu gosto muito, é um livrinho pequenininho, que em português ele saiu com o nome Sobre Falar Merda, de um filósofo chamado Harry Frankfurt. Ele morreu até há pouco tempo atrás. E ele fala qual é a diferença entre mentir e falar merda. Assim, a pessoa que fala merda, em inglês é o bullshit, né? Pode até estar falando a verdade às vezes, mas não é esse o objetivo. A pessoa que fala merda, ela tem mais interesse na reação do público, na maneira como o público vai reagir, se vai ganhar aplauso, se vai, etc., do que em estar certo ou errado. Ele quer aquele aplauso momentâneo, tanto faz se depois for mentira ou não. Né? E o Harry Frankfurt, ele fala que o falar merda, que já estava crescendo violentamente na sociedade, quando ele escreveu essa palestra, que foi em 80 e poucos, ele diz que ele é mais deletério do que a mentira. Porque o mentiroso, ele se preocupa tanto com a verdade que diz o seu contrário. Né? E o cara que fala merda, ele assim, paciência, não interessa se é verdade ou não. E essa filosofia do não interessa, ela é o que está por trás de modelos de negócio altamente lucrativos. Modelo do Twitter, na versão, no X agora, né? na versão do Elon Musk, agora ele até esconde o título das notícias, porque fica menos clara ainda a origem do que está sendo postado, e ele fala claramente que o objetivo é manter as pessoas lá dentro o máximo de tempo possível, porque quanto mais tempo elas passam lá, mais fácil é clicar em links. Mas a regulamentação que periga mais acontecer, a que está circulando, é muito ruim. Ela tem defeitos muito fortes. Né? Ela está mais focada na remuneração das plataformas às empresas de comunicação do século XX, né? Porque eles estão botando métricas que são as métricas de volume então, assim, um site de fake news que cresceu violentamente publicando mentiras, ele tem ali uma audiência maior do que o plural, por exemplo, que cresce devagarzinho com qualidade. Né? Então, assim, mas o que vai ser beneficiado vai ser o grande pelo critério quantitativo. Né? É possível fazer regulamentação dos influenciadores, né? Que hoje virou um negócio, tem influenciador de tudo que é tamanho. Né? Mas toda regulamentação ela é sempre insuficiente. Ela nunca cobre todos os casos. Imagina para dar um caso essa semana, quando é que tu imaginou que existiria música pop patrocinada? Né? Música pop patrocinada de artista que foi encomendada pela agente de publicidade, plagiando
a música do outro cara para vender panetone, né? Para vender panetone mais leve do que vender caixa de panetone menor do que antes. Assim, a criatividade para furar qualquer regulamentação é, é, é sempre vai existir. Então, assim, quanto menos uma regulamentação mais eficaz, ela iria em cima do ambiente onde acontece as transações, muito mais do que em cima das pessoas ali do influenciador fulano, daqui a pouco aparece um Beltrano que é menor, então ele não passa então o limite é a partir de 1.000 seguidores está regulamentado, então eles vão pegar influenciadores até 999, sei lá. Até porque quem está interessado em espalhar fake news, ele pode criar. Tipo, eu não posso ter 1.000 perfis do plural. Mas esse cara que está ganhando dinheiro fazendo isso, ele tem 1.000 perfis, né? Ele tem, sabe? Então ele não tem apego a esses limites aí, né? Isso é uma coisa. Se você parar para pensar, por exemplo, hoje o maior anunciante do Google é o Brasil Paralelo, anunciante de política no Brasil, que é um site que trabalha em cima justamente dessas questões que não são jornalismo, né? São de opinião, distorção e uma série de questões ali bem complicadas. Agora, eu, como Plural, eu tenho outra coisa para contar. A gente fez uma campanha para o Plural que eram uns videozinhos, assim, a gente transformou em videozinhos, manchetes do Plural, né? Aí um dos videozinhos era falando da cidade do interior aqui que gastou milhões para levar uma dupla sertaneja para lá com uma emenda parlamentar, que tinha custado R$ 30 para cada habitante levar o cara lá para o interior. E o Google e o Facebook não autorizaram a gente a vincular esse material. Era um trabalho jornalístico, né, com um vídeo ilustrando a história. Não autorizaram, a gente botou dinheiro lá, a gente ficou com o dinheiro parado e não conseguiu vincular a nossa campanha, mas aí você vê justamente a história lá do iPhone a R$ 100 e vários outros golpes, né? Compra esse carro, né? Carro de leilão por não sei R$ 500, R$ 1.000, né? O segredo do MacBook barato, não sei o quê. Isso tudo passa, sabe? Então, assim, óbvio que não tem vontade de resolver isso. Recentemente a gente teve um problema aqui no Viveração mesmo. A gente tem pouquíssimo impulsionamento esse ano, mas temos um pouco de doação dos ouvintes. Os ouvintes doam e a gente faz impulsionamento. E tivemos há pouco tempo um episódio com uma diretora do UNAIDS Brasil falando sobre desigualdade, como a desigualdade impacta a epidemia de HIV no Brasil e no mundo. E aí eu resolvi fazer um impulsionamento no Google não, no Facebook e no Instagram, e não passou. Disseram que era por causa da palavra desigualdade. Disseram que era propaganda política. E temos também o perfil do Viveração bloqueado para impulsionamento, o oficial, na Meta, por causa que eles dizem que tem sugestão sexual nas nossas mídias. Só que o projeto é um projeto que trabalha. Eu já fiz 300 contestações lá, mas não adianta. Eu já expliquei que é um projeto que trabalha com saúde sexual e direitos sexuais, enfim. Não adianta. Não sei como é que funciona exatamente assim lá dentro, mas escrevi vários e-mails para eles, nunca dão nem a resposta para gente. Se você é um influencer que tem impacto, a Google, a Meta levam você no escritório, você tem contato direto com pessoas lá dentro para resolver esses problemas, né? A partir do momento que você tem uma relevância, você passa a ter acesso a canais dentro dessas mídias. Agora, se você é uma pessoa comum ou se você é um veículo pequeno, você não tem acesso a isso. Você fica falando com o computador que não te entende e que nunca te passa para frente.
né? Desculpa, Marcelo, pode falar. Não, o que eu ia dizer assim, a Meta, 10 anos atrás, eh, eles consideravam a amamentação pornografia, né? Eles equiparavam foto de amamentação à pornografia, o que não tem pé nem cabeça, né? Então, assim, tu imagina a gente, nós demos status de praça pública a essas firmas que podem ser compradas e vendidas a qualquer momento, né? Nós demos esse status de praça pública e na pandemia elas viraram efetivamente o shopping center onde as pessoas interagem entre si. E eu acho que isso acabou exacerbando isso elas de certa maneira, elas acabam definindo até o vocabulário que as pessoas usam. Elas acabam condicionando o vocabulário, acabam condicionando em que assunto se pensa e acabam condicionando também os limites do discurso, os limites do que se pode discutir em público ou não, né? E isso tende a ser uma coisa moralista, porque a finalidade deles é vender anúncio para empresas, e as empresas não querem tocar a mão em controvérsia, exceto se for leilão de iPhone, que não existe, né? Mas assim, mas é muito doido isso, é a comercialização da esfera pública, a privatização da esfera pública, na verdade. E isso tem um impacto monstruoso. É muito mais grave do que acontecia com a televisão no tempo da TV aberta, né? Ela já tinha um peso grande, mas não era esse peso de falar diretamente para a pessoa, para o que toca aquela pessoa. Hoje é possível. Hoje é cada vez mais possível, né? As ferramentas são feitas para isso, né? Então, assim, a Rosiane falou ali que eu sou um cara otimista. Eu sou muito otimista com o que eu e meus amigos podemos fazer, mas não tão otimista com o que quem com o ambiente onde a gente pode ter ação, porque a gente continua sendo pequeno, a gente continua tendo que lidar ali. É difícil ser ouvido pelas plataformas, é difícil. Eu concordo, assim, essa história de checagem acaba sendo enxugar gelo. Sim, eu tenho muitos amigos que fazem checagem, mas eu acho um trabalho super nobre, né? Mas ele basicamente, assim, no tempo que se leva para checar uma mentira, já saíram mais 200. Então, assim, é um problemaço, né? Então, assim, a gente dificilmente vai conseguir ganhar a batalha na sociedade, mas a gente consegue salvar algumas almas no meio do caminho. Então, assim, as almas que a gente consegue salvar, a gente precisa abraçar e tentar ver se elas multiplicam para elas mesmas salvarem outras almas, né? Você sabe que eu acho, em parte, claro, puxando a sardinha para o meu lado, que o jornalismo local tem um papel fundamental nisso, sabe? Porque quando você está trabalhando na coisa no macro, é difícil você tocar em coisas muito específicas, né? Porque, pô, se você falar em Brasil, por exemplo, falar em educação no Brasil, é possível, assim, porque, né, você está falando, assim, de um país extremamente diverso, de situações extremamente diversas. Agora, aqui, a gente aqui, por exemplo, a gente tem aqui os louquinhos bolsonaristas aqui, que ficam nessa história de banheiro unissex, né, nas escolas, mas a gente aqui, a gente faz duas coisas. Primeiro que eu como coordenadora do Plural, eu já, né, eu não sou uma pessoa autoritária, mas eu aqui, em relação a isso, eu digo, ó, a gente não bate palma para maluco. Então eu não fico noticiando o vereador que fica fazendo projeto para proibir banheiro unissex, né? Porque isso é um não projeto, uma não notícia, né? Isso só serve para promover essas loucurinhas. E ao mesmo tempo em que a gente está ativamente falando das coisas que efetivamente afetam as pessoas, sabe? O que afeta a escola pública?
afeta que as crianças estão com 2 anos de defasagem, né? Tem criança no terceiro ano hoje não alfabetizada por conta da pandemia, né? Afeta, o que está afetando hoje? É a falta de gente acompanhando as crianças de inclusão, e que fazem com que uma professora tenha 30 alunos em sala de aula, mas ela tem um aluno Down, 2 alunos autistas e um aluno com deficiência física, e ele tem que atender tudo isso, mais as crianças da sala. Isso é um problema de fato, né? É isso, porque isso a gente como mãe de aluno, a gente como cidadão, a gente percebe isso no dia a dia. Isso afeta os nossos filhos, isso afeta as crianças da comunidade, né? Então, essa loucurinha do o medo do gay que vai converter as crianças e tal, isso é diluído nesses desafios diários que a gente tem, né? De pegar ônibus e não poder pegar ônibus porque o ônibus é perigoso, o ônibus é caro, é mais barato para mim vir de Uber para o trabalho do que vir de ônibus. Porque se eu vier de ônibus eu não posso trazer meu notebook, eu vou gastar 3 ônibus para chegar aqui, vou levar 1 hora, e de Uber eu venho em 20 minutos e gasto a mesma coisa, porque a passagem custa R$ 6, né? Então, eu acho que essa questão do jornalismo local é um antídoto importante para isso, porque justamente é aquilo que o Marcelo falou, né? É o vizinho, né? É a pessoa uma coisa é você estar na internet xingando gay de depravado e não sei o que mais. Outra coisa é você estar do lado da pessoa e ter que ficar, né? Claro, tem gente louca para tudo, né? Eu já ouvi muita coisa, inclusive, mas você ter que, na cara da pessoa, enfrentar o teu preconceito é outra coisa completamente diferente, né? Você tem que assumir isso, né? A minha geração passou muito por isso. A minha geração cresceu no mundo em que o gay era piada em programa de TV e não existiam mulheres lésbicas, né? Nosso mundo, né, Marcelo, não tinha mulheres lésbicas. Às vezes tinha uma outra, né, que eles chamavam de sapatão, porque ela tinha que ser sempre masculinizada, né? A lésbica nunca poderia ser feminina. E a gente teve no dia a dia que a gente começou a conviver forçadamente com isso, porque os nossos amigos se revelaram gays e passaram, então as pessoas começaram a ter mais liberdade, a falar mais nisso, e você conviver, e você aprende que enfim, as coisas, né? Você cresce, né? Você lida com aquilo. E você, eu não cresci com isso, mas eu aprendi que aquilo é normal, que as pessoas, né, vivem, amam, se casam, são felizes, e que eu não tenho nada com isso, entendeu? Tipo, então a gente, eu acho que se olhando a minha vida, assim, eu lembro exatamente os marcos da minha vida em que eu comecei a conviver com homens gays, depois comecei a conviver com mulheres gays, e agora nós estamos vendo pessoas trans que estão se sentindo seguras para viver a vida delas sem medo, né? Com medo, mas sem tanto medo, né? E aí a gente aprende, e, enfim, a gente se vira, porque o problema é nosso, o problema não é delas, né? E então a gente, eu acho que essa coisa da convivência realmente, a coisa do local, a coisa próxima, ela é muito positiva. A gente cresce, essa coisa do medo, da insegurança, né? Ela cresce em ambientes em que você não tem essa diversidade, né? Eu acho isso com muito maus olhos, por exemplo, essas escolas religiosas que restringem questões religiosas dentro da escola, que isso não é função da escola. Escola é escola, igreja é igreja. Mas de fato existem. É diferente das escolas católicas, que a gente, não sei se você chegou a estudar em escola católica, Marcelo ou Guto. Eu estudei numa escola católica aqui em Curitiba. A escola católica era católica, você rezava e tal, mas ela nunca foi assim do tipo só contrata católico, né? Só fala, né? Ela é uma escola católica, né? As escolas evangélicas tendem a fazer, tem uma escola, uma rede de escolas aqui em Curitiba que só contrata pessoas da religião para dar aula e tem uma série de restrições voltadas à questão da religião. Isso é muito ruim, porque se a pessoa se prende em uma bolha
ela tende a ter medo para fora. Eu acho que é muito ruim que as pessoas morem fechadas dentro de casa. Eu acho muito ruim que as pessoas não andem na rua. Acho que gente que não anda na rua tem medo de todo mundo, sabe? Que quando você anda na rua, você aprende que andar na rua não tem, sabe? Você pode ser assaltado? Pode, em qualquer lugar do mundo, mas você aprende a andar na rua, sabe? Você aprende a sacar o cara que, né? Eu acho que o Marcelo que mora em São Paulo talvez mais do que eu, mas eu já escapei, ó, várias vezes porque você tá andando na rua, você já sabe, já entra na lojinha ali, já corre para cá e já escapa de perder o celular, né? Você perde o medo, né? Perde o pavor. Eu acho que é isso. Saia da bolha, vá viver com pessoas diferentes, que você perde essas coisas, né? Engraçado, gente, vocês falando assim da questão do ser talvez pessimista no macro, né? No, assim, olhando para a escala grande, mas otimista no micro, né? Aqui no Viveração a gente é um pouco assim, a gente tem mais ou menos 80 audições por episódio, assim, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente fica satisfeito, mesmo não tendo tanta audiência, de saber que é um conteúdo relevante, importante para algumas pessoas e que vai ajudar na questão, ou questões sexuais, ou questões de prevenção, enfim. E a gente já está tocando esse projeto aqui há 3 anos, meio nessa perspectiva, mesmo sabendo que somos bem pequenos, minúsculos, mas pensando que talvez essas 80 pessoas que escutam o podcast, que pensam alguns assuntos com a gente, né? Porque na verdade é pensar com a gente aqui, não é tipo, eu estou aqui falando a verdade para vocês. Não, a gente está aqui para discutir questões. Então, a gente pensa que essas 80 pessoas talvez possam, né, em casa, com seu vizinho, com seu amigo, discutir essas questões, multiplicarem, né, esses temas que a gente propõe aqui. Mas, então, a gente já chegou em 1 hora de gravação. Eu queria agradecê-los primeiro, foi muito legal. Espero, talvez um dia a gente até marque de novo, se puder, porque esses assuntos são assuntos que daria para a gente conversar muito mais, né? 2 horas, 3 até. Mas eu queria abrir o microfone daí para vocês falarem o que vocês quiserem agora, para a gente se despedir. Olha, eu tenho uma coisa que eu aplico no grupo. A gente é um grupo de assinantes, acho que o Guto é parte lá do grupo de assinantes do Plural, né? E volta e meia, assim, normal, né? O grupo do Plural é muito legal, as pessoas são muito bacanas, mas volta e meia rolam uns estresses, assim. É raro, mas acontece. E eu sempre digo a mesma coisa: olha, se você sente que não existe o debate, não existe a possibilidade de debate, quer dizer, você entrou na conversa porque você já decidiu que você quer, né? Você já decidiu a tua opinião, não tem nada que ninguém vai dizer, tipo, você não está conversando porque você quer trabalhar aquela ideia, né? Explorar os limites daquela ideia, então não entre na conversa, porque não é uma conversa, é um monólogo, né? Às vezes é um monólogo com muitas pessoas participando, mas são vários monólogos, né? Eu acho que essa é a questão aí para a gente de desafio do para frente, assim. Acho que a gente tem que participar de debates com essa consciência de participar com, né, com a mente aberta e disposto a trabalhar ideias, disposto a essa coisa meio, né, de explorar e curtir essa coisa intelectual, de ficar, né, destrinchando uma ideia ali. E isso vai ser, eu acho que eu sou otimista por conta disso, assim, eu sou muito feliz fazendo isso, e isso nos protege desse mundo aí que louco que a gente vive, assim, a gente pode sempre eu não tenho a menor intenção de achar que o plural é a verdade ou que a gente encerra os assuntos. Eu acho que o nosso papel como jornalista é fazer as coisas com calma. Acho que uma questão nossa fundamental é a gente não faz as coisas com pressa, né? Que eu acho que foi um credo que se estabeleceu no jornalismo online que precisa ser derrubado. Não tem pressa nenhuma. É importante que você faça bem o que você está fazendo, porque às vezes essa pressa
contribui com o erro. E justamente botar a bola em campo e discutir as coisas realmente importantes para nós, né, trocar ideias, porque a gente tem um monte de desafio aí pela frente, de saúde, de meio ambiente e tal. E a gente não mora sozinho, a gente não vai viver fechado numa bolha, então a gente precisa trabalhar em comunidade, chegar num mundo melhor para nós, para as nossas crianças, enfim, para todo mundo, e para os meus cachorros, que também merecem um lugarzinho confortável na vida. É isso aí. Eu agradeço muito o convite, querido, e desculpe se eu falei demais aí. Foi maravilhoso, perfeito. Adorei o princípio não dar palco para maluco. Maluco no mau sentido. Não né? bater palma para maluco. E você, Marcelo? Cara, eu acho que não existe saída fora do diálogo. Eu acho que assim, e o diálogo ele não ocorre por meio de memes, ele não ocorre por meio de hashtag, ele não ocorre em 280 caracteres. O diálogo acontece aqui como a gente está fazendo. Aqui, né? Por mais que a gente não discorde fundamentalmente de lado do outro, né? Assim a gente, cada um vem trazendo um pouco do que sabe e todo mundo sai maior do que era quando entrou, né? Então esses espaços de diálogo são muito importantes. Eu imagino que a comunidade dos teus leitores, dos teus ouvintes, né, a comunidade dos leitores da Rosiane, ela quando ela se encontra e fala dos assuntos em comum, ela se informa, ela qualifica. Acho que o nosso papel como jornalistas é muito esse de qualificar o debate. Isso não está tanto em moda hoje em dia, mas eu acho que é a saída, é uma saída, né? Assim, nesse mundo que está tão sem atenção, né? Tem armas de distração em massa sendo jogadas contra todo mundo o tempo inteiro. Então, assim, isso, o diálogo franco, o diálogo aberto, o diálogo qualificado é a única coisa que pode nos levar além desse atoleiro que a gente está hoje em dia no macro, né? Mas no micro esse diálogo acontece. E queria te agradecer, muito obrigado pelo convite. Legal, gente. Eu que agradeço, né? Aproveito para deixar aqui exprimir minha admiração pelos dois, assim, acho o trabalho de vocês incrível. E, bom, queria deixar aqui a porta aberta para vocês, sempre que quiserem, a gente está de portas abertas aqui para vocês, tá bom? Um beijo, então, gente. Se precisar, estamos à disposição aí. Bora pro Tá céu. bom. Mas também aqui só dá um grito. Então é isso. Até o próximo episódio, pessoal. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto,
apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e Direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.